Fui fazer esse sabão caseiro, ficou muito duro ou ficou muito mole, empelotou, tá doendo as mãos, não seca. Todas essas dúvidas a gente consegue responder elas entendendo o processo de fabricação do sabão. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai conseguir entender tudo o que acontece no processo de fabricação do sabão para fazer um sabão melhor e sem desperdiçar reagentes. Eu já ensinei a fazer o sabão caseiro em um vídeo, que inclusive foi um dos últimos, que tem um link aqui na descrição. Eu recomendo você assistir ele antes desse daqui, porque nós vamos explicar o processo dele agora. Vamos começar com a composição básica para fabricar um sabão, que é gordura e soda cáustica. A gente simplesmente faz uma solução de soda cáustica na água e mistura com o óleo que a gente usa na fritura, agita, faz a reação química e tem o sabão no final. Isso é o que a gente vê a olho nu, que é o que nós estamos vendo ali. Mas, na realidade, ali dentro está acontecendo rearranjo de átomos, que são as partículas que compõem a matéria. Elas estão se reorganizando e a gente tem uma forma de conseguir representar essas transformações. E vamos vê-las agora. A gordura que a gente está usando, a gente chama de triglicerídeo, que é essa molécula que vocês estão vendo aqui. Não se assuste com isso, porque isso aqui é uma maneira gráfica da gente representar essa substância química. Esse triglicerídeo é o que compõe basicamente as gorduras, tanto animal, tanto vegetal. E aqui entra uma questão, precisa ser vegetal ou animal, porque outros tipos de gorduras que a gente conhece, por exemplo, óleo de motor, como foi feito nesse comentário, essa pergunta, já não funciona, porque há um outro tipo de classe de substância química que não tem essa fórmula aqui, que ela é fundamental para fazer o sabão por causa da reação que ela vai sofrer quando a gente adicionar hidróxido de sódio, representado por essa fórmula NaOH, hidróxido de sódio. No caso, a gente vai precisar de 3 mols de hidróxido de sódio. Mols é uma quantidade que a gente usa na química, como se fosse uma dúzia. Esse hidróxido de sódio é uma base muito forte e quando a gente coloca ele na água, a gente consegue separar esses átomos em 2 grupos, o sódio mais e NOH-. Essa aqui é chamada de hidroxila, que ela vai ser o principal responsável aqui pela reação. Esse hidróxido de sódio vai reagir com o triglicerídeo, mas não em qualquer parte dessa molécula, uma parte específica, aqui. Eu coloquei 3, porque primeiro ela vai reagir aqui, depois aqui, depois aqui. Ela tem que reagir nas 3 partes. Quando isso acontece, a gente vai ter uma separação. Aqui nós teremos a seta de reação, formando os produtos, que vai ser toda essa parte aqui, que essa molécula inteira aqui é um triglicerídeo genérico que eu escolhi para representar, e vai sobrar essa parte aqui que eu vou representar, essa parte aqui, e o resto da cadeia, que eu não vou fazer completa, porque vai mudar dependendo do tipo de óleo que a gente está usando, mas o que importa é isso aqui, porque aqui ela vai ficar com carga negativa, e o sódio, aqui do hidróxido de sódio, que tem carga positiva, vai formar uma ligação iônica aqui, ela vai ficar atraída um com o outro, quase que nem um ímã. E essa molécula final aqui é o sabão. Entretanto, sobrou tudo isso aqui ainda, que vai formar essa molécula aqui, que é o glicerol, que nada mais é do que glicerina. Aqui a gente já matou uma, não faz sentido adicionar a glicerina enquanto a gente faz sabão, sendo que ela é um dos produtos da reação. A cada 1 mol desse glicerol aqui vai gerar 3 mols desse sal, que é basicamente o sabão. Afinal de contas, porque tinha 3 partezinhas aqui. Toda essa reação aqui é chamada de reação de saponificação. Afinal de contas, estamos fazendo sabão. E só com ela já dá para entender muita coisa. A primeira, é claro, foi porque a gente usou água, porque a água é necessária para conseguir separar esses átomos do hidróxido de sódio, para a hidroxila OH conseguir participar da reação. E para dissolver, eu usei água quente. E um dos motivos para ser mais rápido. Dá para fazer com água fria? Dá, mas quando ela já está quente, mesmo que a dissolução de hidróxido de sódio vá liberar calor, se a água já está fervendo, é bem mais rápido. Essa é a representação da reação, mas tem alguns fatores que alteram na velocidade dela. E meus amigos, ela é lenta. E uma das formas de acelerar é aquecendo o óleo na hora de fazer. Por que aquecer ela? Porque a temperatura é basicamente uma medida da velocidade média das partículas. Quanto mais agitadas elas estão, maior é a temperatura, logo maior a energia cinética que uma tem quando elas vão se chocando. Se a gente aumenta a temperatura, a gente coloca mais energia em todo o sistema, as moléculas ficam bem mais agitadas, se movimentam muito mais
aumenta a probabilidade de uma molécula de hidroxissódio reagir com a molécula de gordura, acelerando a reação. E é também por isso que a gente fica mexendo o sabão ali, para dar essa energia cinética para as partículas conseguirem se mexer, se encontrarem e as colisões efetivas acontecerem. E essa agitação, ela é importante que ela seja o tempo inteiro, porque aqui pode acontecer alguns erros na hora da gente colocar, porque se a gente for colocar uma bacia cheia de óleo e derramar a soda cáustica por cima, primeiro que o óleo não pode estar muito quente, porque senão você vai espirrar óleo, quase que nem uma fritura. E se você não mexer o óleo, aquela região que ficar em contato com a soda cáustica vai acabar reagindo antes de todo o conjunto. Então você vai ter uma porção de óleo muito grande e uma porção de soda cáustica muito concentrada em cima ali do óleo, e naquele local você já vai formar sabão mais rapidamente, porque ali a concentração de soda cáustica vai ser maior, que é um fator que altera a velocidade da reação. O resultado é empelotamento. Você vai ter grumos de sabão já pronto no meio de uma gororoba que tem óleo ainda. Por isso que quando vai colocando a soda cáustica, tem que ficar mexendo o óleo o tempo todo violentamente para não formar essas regiões de maior concentração. Nesse processo de mistura também tem outro fator que dificulta pra caramba a reação, que é a questão de diferenças de fases. Como assim? A fase é oleosa, a parte da gordura, e uma fase aquosa, que é a água. Tá ali dissolvida a soda cáustica. E desde criança a gente sabe que óleo e água, eles não conseguem se dissolver um no outro. Então se você simplesmente colocar um em cima do sem mexer, eles não vão reagir direito. E mesmo mexendo, esse contato nas fases não é muito favorável, mas a gente consegue colocar alguma coisa ali que torna isso favorável, que é o álcool. Inclusive, teve dúvida por que eu coloquei álcool. E é para isso, para diminuir essa dificuldade da ligação, do contato entre as duas fases. Isso porque o álcool consegue fazer uma interação bem bacana, tanto com a água, tanto com o óleo, e ajuda pra caramba a reação. E aqui entra uma questão, será que a concentração do álcool faz alguma diferença? Porque afinal de contas nós estamos usando ele para misturar com a água e para misturar com o óleo. Então tem que ser o mais concentrado? Não. Você pode usar o álcool de mercado, esse de 46. Claro que um álcool de 90, que foi o que eu usei, é mais bacana porque você coloca só um pouquinho e ele já faz um belo de um serviço, mas isso não justifica o uso do álcool de posto, que eu vi muita gente usando esse tipo de álcool para fazer o sabão. Porque tem que ser concentrado, mas você vai estar adicionando a um troço que tem água. No final das contas ele vai deixar de ser 100%. E outra, ali o álcool do posto, ele vai ter uma concentração muito maior, afinal de contas ele é praticamente 100%, e o uso de álcool de posto é um dos responsáveis pelo pessoal reclamar que machuca as mãos, porque o álcool de muita concentração, ali acima de 90%, ele já começa a irritar as mãos. E o de posto não foi feito para isso. Então ele pode ter sujeira ali, pode ter resquícios de gasolina, por exemplo, que foi usado no mesmo tanque, pode ter resquício de outro produto que foi carregado ali, que para o motor do carro não faz diferença, mas para suas mãos com certeza. E o maior perigo, é muito perigoso trabalhar com álcool de posto fora do posto e fora do carro. Isso tá seco, tá grosso, velho. Porque ele é muito inflamável e pode ser explosivo. Ainda mais se você estiver usando um óleo que você esquentou demais. Imagine se você esquentou o óleo demais e vai colocar uma solução de soda cáustica que está quente, aquece mais ainda o óleo, a reação também é quente, você derrama álcool em cima e toda aquela gororoba de óleo espirra em você. E esse álcool pode se inflamar muito facilmente. Pior ainda, se você está usando gordura animal, porque para fazer a reação tem que estar no estado líquido. E para conseguir transformar a gordura em animal, sebo, bacon, frango, enfim, o que for, para fazer o sabão tem que derreter, e a gente derrete com fogo. Se tiver algum resquício de fogo que você usou, ou mesmo tá usando com fogo em fazer e colocar o álcool, pode ser extremamente perigoso e até letal. Estou ficando nervoso! E lembra que eu falei da agitação na soda cáustica para não empelotar? Isso também é importante quando se coloca o álcool, porque afinal de contas você tem uma gororoba de óleo, soda cáustica, e você coloca o álcool naquela região que tiver mais álcool, o contato das fases vai ser melhor, vai ser mais rápida a reação, você vai formar sabão antes naquela região do que todo o vaso que você está fazendo ali. O que vai acontecer? Vai empelotar e ele até pode separar as camadas ali de sabão, óleo, um pouco de água e ficar uma porcaria. E precisa colocar muito álcool. Eu vi receitas do pessoal aí colocando quase a mesma quantidade de álcool e óleo. Pois bem, funciona, dá certo sim. O sabão endurece rápido pra caramba, ele fica bem durinho, porque essa relação das fases ali vai excelente. Ele também fica mais bonito, o cheiro muda um pouco, mas eu não recomendo usar muito por uma questão ambiental. Por quê? Porque se a gente consegue fazer só com óleo e soda cáustica e o álcool só um pouquinho para acelerar, sendo que nem é necessário, você pode ali só bater mesmo, para que gastar
mais um monte de coisa. Tanto que nós estamos usando óleo de fritura, já foi usado. Funciona com óleo novo? Funciona, mas não faz sentido, porque a nossa ideia aqui é dar um destino correto para ele, gastando o menos possível e também preservando o ambiente, porque quanto menos coisa você usar, melhor. Mais uma questão do tempo de reação é esperar o sabão curar. Isso é muito importante porque essa reação aqui, ela é bem lenta e pode demorar até 2 semanas para se completar, mesmo depois de você ter parado de mexer. Isso é importante por 3 fatores. Primeiro, para ele não ficar mole. Por que isso acontece? Primeiro, a reação não está completada e a água não evaporou. Vocês viram que a água não participou da reação. Não tinha ali naquela fórmula H2O entrando dentro de uma nova molécula. Não, ela serviu em todo o processo e ficou ali. Então, se a gente deixar ele esperando por 2, 3, 4 semanas, essa água vai evaporar, ele vai ficar muito mais firminho e não tão molengo. Terceiro motivo é porque se você não esperar muito tempo após fazer, pode machucar as mãos. Por quê? Restícios de soda cáustica. Se toda a reação não se completou, ainda tem soda cáustica ali. E soda cáustica na mão é terrível. Agora, com esse conhecimento, eu acho que é por isso que as pessoas colocam vinagre no sabão. Eu assisti vários vídeos do pessoal fazendo sabão em casa e eles dizem, coloca um copo de vinagre, coloca uma garrafinha de vinagre, porque depois que o sabão ficar pronto, não dói tanto as mãos. Faz sentido? Faz, porque o vinagre ele vai acabar reagindo com o hidróxido de sódio sobressalente, que sobrou ali, porque o vinagre é um ácido, a soda cáustica é uma base, eles vão reagir, vai formar um sal e não vai machucar tanto as mãos. Claro que o vinagre também, se você colocar bastante, ele vai agregar ao sabão as propriedades de limpeza que o próprio vinagre tem por si só, mas agora trazendo de novo à tona a questão ambiental, se eu não quero usar aditivos para economizar o máximo possível, uma forma de não acontecer isso, de sobrar hidróxido de sódio, é colocar menos, colocar um pouquinho mais de óleo. Essa é uma técnica chamada como super fatting ou super engorduramento, que é super comum, e você colocar um excesso de óleo em relação à soda cáustica, tem um pouquinho mais, porque daí você consome toda a soda cáustica, não danifica as mãos, não machuca muitos olhos, tarará, tarará, economiza a soda cáustica e também o óleo deixa o sabão mais maciozinho, não vai machucar muito a mão por causa da soda cáustica, também não vai desidratar muito a pele, porque o próprio sabão sozinho ele já desidrata, então se você tiver um pouquinho de óleo junto, ele dá uma ajudada, ele fica mais macio também, e ele vai ser lavado junto, que vai ter um pouquinho a mais de óleo, mas quando você for lavar ele, o sabão que tá feito ali vai conseguir tirar esse excesso de gordura. Agora eu falei de lavar, mas e como é que o sabão consegue lavar? Não sei. Antes disso, eu peço que você deixe um gostei. Olha quanta coisa que nós estamos aprendendo. Isso é muito importante para mostrar que o vídeo tá legal, que você tá gostando. E claro, se inscrever no canal e ativar as notificações para se tornar um aprendiz e aprender muito mais comigo. Pois bem, essa aqui é a nossa molécula que a gente formou. Essa molécula, a gente geralmente chama ela de cabeça e cauda. Uma cabeça polar e uma cauda apolar. Por uma regrinha bem simples da natureza que diz que semelhantes dissolvem semelhantes, e a água é polar e as gorduras são apolares, a gente tem uma molécula que consegue fazer a ligação entre uma e outra. Quando a gente vai lavar a louça, vamos supor que isso aqui seja uma partícula de gordura e coloca o sabão, vamos supor que aqui seja parte da cauda da molécula, ela vai ficar na direção da gordura, porque ela tem afinidade com a gordura. E a cabeça dela, que é a parte polar, vai ficar apontada para fora. E quando a gente colocar água para fazer um enxágue ou durante o processo de lavagem, essa água vai ter afinidade com essa parte da cabeça da molécula e vai conseguir carregar todo esse conjunto ali de gordura e sabão junto com a água e vai embora. A gente viu muita coisa, né? A reação do sabão, como é que ele funciona, que os componentes é o óleo, uma base forte, o álcool como uma espécie de um catalisador ali que acelera o processo, e os aditivos que o pessoal gosta de colocar, sabão, detergente, vinagre, bicarbonato, essência. Quando que se coloca nesse sabão? Tem uma hora certa. Antes de eu te contar isso, eu tenho uma recomendação muito legal, uma leitura facílima para todo mundo, para você ficar mais familiarizado com tudo isso que eu te falei do meio científico com a nossa realidade do cotidiano, do livro da querida Natália, Ciência no Cotidiano. É uma leitura muito tranquila, bem inicial para todo mundo que gosta de várias áreas da ciência relacionadas com o nosso dia a dia. Recomendo a leitura, link na descrição, compra e colabora com o canal, porque eu preciso de dinheiro para pagar todo o vídeo que eu acabei de fazer. Me ajuda aí, né? Por que existe uma hora correta de colocar os aditivos? Pois bem, se a gente colocar óleo, a solução de soda cáustica, misturar e já colocar os aditivos, como a gente viu bastante tempo que essa reação ela é lenta, ainda tem muita soda cáustica ali naquele sistema. Quando eu falo sistema, eu me refiro àquela bacia que a gente está usando com tudo colocado ali dentro.
ainda tem soda cáustica. Se você colocar os aditivos, a soda cáustica vai acabar com eles. E morreu. Muito provavelmente porque eles vão ter uma afinidade maior com a água e aonde a soda cáustica está, então o vinagre, o bicarbonato, o detergente, algumas essências ficam na água, elas vão para a água, o hidróxido de sódio vai acabar reagindo primeiro com elas do que com o óleo, porque essa questão de afinidade ali, de fase, você vai destruir com o seu aditivo, porque a soda cáustica é muito poderosa. A melhor forma de colocar é lá para depois do final. Depois que você ficou ali por uns 40 minutos mexendo, praticamente toda a soda cáustica já foi consumida, aí você coloca os aditivos, o corante, a essência, eles vão ficar ali tranquilos e a soda cáustica não vai destruir com eles. Quanta coisa eu falei nesse vídeo. Quase sem voz. Mas ainda tem mais coisa para você ver e é só clicar nessas telas finais aqui para você aprender a fazer esse sabão, aprender a purificar o óleo de cozinha que eu usei e também outro vídeo explicando por que o processo de purificação funciona e por que ele é interessante para o sabão não ficar com cheiro ruim depois de pronto. Veja aí. Até!